Alô, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Com muito prazer, eu recebo pela segunda vez no programa a médica Regina Celli. Como vai, Regina? Fausto, é sempre uma grande honra estar aqui com vocês, com todo o teu público. Fico muito feliz e muito honrada. E eu gosto muito de conversar com você sobre oftalmologia. Você é craque. A doutora Regina Celli é médica oftalmologista, especializada em glaucoma e catarata, diretora regional da Sociedade Brasileira de Glaucoma da região Sudeste. Ela é sócia e diretora da HCLOI, Oftalmologia Especializada, uma senhora empresa, e membro da Academia Americana de Oftalmologia da World Glaucoma Association e membro titular da Sigma X1. É isso? Isso. Seja bem-vinda. Eu que fico feliz. Então, vamos lá. Como é que você se sente vindo aqui pela segunda vez? Eu sempre adoro estar com vocês. Que E bom. eu acho que cada vez mais, eu falo muito com meus amigos, sabe, Fausto? O médico especialista, por que o médico ele precisa informar e dar entrevista, estar nas mídias sociais? Porque se o lugar não for ocupado pelos médicos, vai ser ocupado por uma outra pessoa. Então, para a gente chegar e ter as informações com qualidade, com credibilidade, trazendo o que tem dentro da ciência, evidência científica mesmo, é necessário que o médico saia também um pouco do teu consultório para enfrentar essas entrevistas, enfrentar a mídia social e trazer informação de qualidade. Isso, perfeito, perfeito. Alguma alternativa para aliviar a sensação da coceira? Depende da causa. A coceira ela tem N fatores que podem levar à causa, coceira ocular. Pode ser uma alergia, uma conjuntivite alérgica, pode ser um olho seco, pode ser um cansaço visual. E se o paciente não sabe a causa, simplesmente vai lá e põe o lubrificante, você pode ter uma melhora imediata, sem dúvida nenhuma, que o lubrificante vai ser muito positivo. Mas a gente precisa saber a causa. Então, por exemplo, uma criança que você está com um quadro alérgico, se ela não tratar o quadro alérgico, não vai adiantar você passar um lubrificante. Você tem que tratar a alergia. Então, uma criança que está muito exposta às tecnologias, a estímulo de internet, você vai ter a coceira, às vezes, por cansaço visual. E tem um outro fator que é chamado ambliopia. O que é a ambliopia? A imagem do olho direito, ela é diferente da imagem do olho esquerdo. Essas duas imagens, elas vão para o nosso córtex visual e o cérebro vai fazer a interpretação pela sobreposição dessas imagens. Quando a imagem de um olho está borrada, ou por falta de óculos, ou por uma doença como uma catarata congênita, essa imagem, o cérebro não gosta dessa imagem não tão nítida, mais desfocada. E o que o cérebro faz? Não vou usar essa imagem. Acaba usando mais a imagem do olho nítido. Isso gera o que a gente chama de ambliopia. É como se fosse assim, o olho ficou preguiçoso, mas não é porque ele ficou preguiçoso, é porque está alguma coisa atrapalhando que a entrada dessa luz, dessa imagem seja correta no cérebro. E esse processo que a gente chama de supressão é um processo neurológico que o cérebro faz para poder sempre potencializar a imagem do olho nítido. Então, o que pode também estar acontecendo numa criança com coceira, ela está diante de um quadro de necessidade de óculos, começa a coçar ou começa a aproximar de uma televisão e nada mais é que, às vezes, colocar o óculos e, às vezes, até uma criança que tem um olho amblíope. A ambliopia ela pode ser leve, moderada ou grave, a depender da situação. E até 3 anos de idade, em alguns relatos científicos, até 7 anos de idade, você tem a resolução do tratamento da ambliopia com óculos e tampão. Por isso que precisa ir no oftalmologista com regularidade. E o olho seco, qual é a causa? Existem várias causas também. Você pode ter o olho seco evaporativo, que é muito comum em pacientes que ficam o tempo todo digitando no computador, e aí fica com o olho muito aberto. Quando a gente está numa carga de estresse, a gente pisca menos. Quando a gente pisca menos, a gente leva ao olho seco evaporativo. Mas existem vários outros tipos de olho seco. Olho seco tem... a gente chama síndrome do olho seco.
São vários tipos de óleos secos e para cada tipo há necessidade de um tipo de lubrificante, tá? O que a gente fala sempre que é da regra 20-20-20. Então, a cada 20 minutos, você olhar para algum ponto distante, olha 20 segundos e fecha os olhos lentamente, sem apertar. Isso faz você abrindo novamente os olhos, um relaxamento do olho e uma lubrificação completa. O que a gente fala quando a gente pisca, se a gente pisca muito rápido por estresse, a gente pisca com qualidade ruim, o piscar. O nosso piscar, ele fica curto e muito rápido. O nosso piscar, ele tem que ser piscado lento, sabe? Hoje a gente não tem mais tempo para piscar. Olha que loucura! É verdade. É verdade. Então, quando a gente pisca mal, quando a gente está em forte nível de estresse, a gente pisca mal, a gente gera um olho seco, um cansaço visual. Então, o paciente pode até entrar no que a gente chama de síndrome de burnout, que é o esgotamento, e o olho está todo nesse contexto, porque ele vai estar ansioso, ele pisca mal, ele trabalha mal e, consequentemente, vai ter olho seco evaporativo. E quais são as consequências se não iniciar o tratamento imediato? Embaçamento visual. A imagem fica bem distorcida. Então, Turva. a pessoa, ela fica distorcida. Então, imaginando uma letra C, o astigmatismo vai fazendo um C ficar estranho. Ele vai ficando... É que nem quando a gente está assistindo uma aula e aquela aula apresentada está desfocada. Então, o astigmatismo gera aquele desfoque. O astigmatismo irregular, o desfoque é maior, e quanto maior esse astigmatismo, existem pacientes com 10, 12 de astigmatismo irregular. Então, gera uma distorção tão grande que a pessoa não consegue ver nitidamente nada, entendeu? Por isso que, em alguns casos, tem que usar lente de contato dura. Mas é reversível, né? Na verdade, não é reversível. Não? Não é reversível. Puxa vida. Não é. Por isso que a gente quer muito falar sobre prevenção. Sim. Infelizmente, não é reversível, mas tem tratamento. Então, para cada nível de ceratocone, é instituído um tratamento. Ou óculos, ou lente de contato dura, ou crosslink, ou até mesmo, em alguns casos mais graves, transplantes. Mas existe tratamento, mas o paciente também tem que se cuidar. Se ele tem um ceratocone leve e ainda continuar com o hábito de coçar, tem que ir atrás dessa alergia, tem que tratar dessa alergia, porque a gente não imagina o quão mal faz pro nosso olho coçar os nossos olhos. Tem gente que coça que faz barulho, Fausto. É uma coisa impressionante. A gente tem que coçar o olho delicadamente. O olho é um órgão extremamente importante na nossa Sensível, vida. né? E não tem um transplante de olho, você vai lá e coloca um olho novo. Não tem, né? Então, você tem transplante de córnea, você tem cirurgia de catarata, mas você tem vários tratamentos hoje dentro da oftalmologia, mas dependendo do nível que o paciente está, a situação pode ficar um pouco mais dramática, né? Miopia e cirurgia refrativa. A miopia deixou de ser considerada um erro refracional, não é? É verdade. Antes a gente considerava assim, miopia é só um erro refracional. O que são os erros refracionais? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e até a presbiopia, que é o cansaço de visão pela idade. O boom de míopes no mundo está tamanha a situação que hoje ele já não é mais considerado só como um erro refracional, e sim como uma doença. Então, o alerta se faz a todos os pais para diminuir a incidência de tecnologias na criança. Isso, de fato, aumenta o estímulo luminoso, faz o aumento do olho. Aumentou o olho, vai ter miopia. Se a família já é uma família de míopes, a criança tem a probabilidade de ser míope por conta do fator familiar. Mas, sem dúvida nenhuma, se você vai estimulando, tem criança viciada em computador, em jogos, e isso naturalmente vai fazer as crianças ficarem míopes. Então, nós temos que falar porque existe a possibilidade de você evitar. Lógico, a criança está míope, a gente tem como tratar, coloca óculos, ok. Existem hoje lentes com tecnologia, Fausto, israelense, que são lentes transparentes, mas nessas lentes elas têm microcírculos que faz com que esses estímulos eles vão mais direcionados para a retina, diminuindo o impacto desses estímulos, causando assim uma melhoria nesse crescimento do olho. Então, o olho não cresce tanto, essas lentes conseguem controlar melhor a miopia. Mas, se a criança, a família não estiver atenta a esses detalhes e aí a criança continuar a estar viciada nos computadores,
mesmo com uma lente cara dessa, não vai ter jeito, vai ter piora da miopia. As pessoas devem manter uma certa distância da tela ou não há É necessidade? importantíssima essa sua observação, Fausto. Quanto mais próximo o dispositivo, pior é para o olho. A gente imagina que para o olho, a função de olhar para longe seja mais difícil do que para perto. Não. A função fisiológica do olho para enxergar de perto, o mecanismo que o olho tem que usar, são vários mecanismos, é mais difícil para o olho do que olhar para longe, tá bom? Do ponto de vista anatômico e fisiológico. Agora, quanto mais próximo esse celular, esse dispositivo estiver na criança, maior é o estímulo de nocivo, né? Quanto mais luz, maior é o estímulo. Ah, então eu posso ficar no quarto vendo com pouca luz? Também não. Então, assim, a gente precisa, quanto mais distante o objeto estiver, para o olho é melhor. O celular, quanto mais próximo, então, vamos imaginar que a televisão, o risco é menor do que um celular. Você E a entendeu? luz acesa ou apagada? A gente prefere a luz acesa, Ah, tá? Então, quando você pega o objeto e traga para perto da criança, como o celular, esse risco, ele ainda é maior. Agora, você tem uma televisão boa, uma distância boa, 3 metros, 2 metros, tá ok. Mas a criança vai lá e fica colada na televisão, então ela vai estar tendo um estímulo também negativo para o olho. perfeito. A miopia pode aumentar o risco de desenvolver doenças oculares, Sim, sim, Regina? sim. É por isso que ela se transformou doença, não mais como só um erro refracional. Sim. Como se fosse só um erro refracional, tudo bem. Antigamente ela era classificada assim. Hoje ela já não está mais assim, Fausto. Por quê? Porque junto com a miopia vem um combo. Vem o kit miopia. Então o olho vai ficando mais vulnerável, a nossa retina vai ficando mais afinada, tá? E isso vai gerando outras doenças, com possibilidade de ter descolamento de retina e glaucoma. Então, a gente sabe que os pacientes que têm glaucoma são geralmente mais míopes. Os pacientes que têm descolamento de retina geralmente são os míopes. Então, hoje ela é considerada como doença porque hoje não é só a miopia. É o combo que a miopia traz, porque as altas miopias geram a maior desequilíbrio do olho, com maior potencialidade de doença mesmo. Regina, sobre a cirurgia refrativa, quais os exames pré-operatórios indispensáveis? Eu acho que primeiro começa pela consulta. Um médico que seja habilitado para a cirurgia refrativa. Hoje a gente fala assim, oftalmologia. A oftalmologia ela foi dividida em vários setores, né? Subespecialidades, né? Então, por exemplo, eu faço glaucoma. Lógico que eu vou saber orientar e conversar com o paciente, mas quem de fato vai encaminhar para uma cirurgia é um médico especialista em cirurgia refrativa, né? Lá na clínica a gente tem a doutora Fernanda Castro, que é excelente, inclusive operou minhas filhas, né? E o meu sobrinho. Então, assim, eu sou operada de cirurgia refrativa. Então, acho que começa por uma consulta, da consulta vai-se para os exames fundo de olho, topografia, espessura de córnea. A gente precisa saber se aquele olho é elegível para uma cirurgia refrativa. A partir do momento que está tudo bem, aí vai se depender do tipo de exame, de como é que está a miopia, em que grau que está essa miopia. Aí vai decidir qual é a técnica cirúrgica para fazer a cirurgia refrativa. Existem várias técnicas, né? A depender da espessura da córnea também. Então, aí vai se determinar qual a técnica e vai fazer. Eu fiz a cirurgia, eu tinha, acho que 20 anos, eu estava na faculdade de medicina. E foi um professor meu da córnea, Dr. Walton Nozé. E interessante, olha só, Fausto, você sabe que eu ia fazer neurocirurgia, né? É. E, Fausto, quando eu operei o meu olho, eu tinha 6,5 graus de miopia. Que eu entrei no táxi, aquela época não tinha celular, né? Que eu entrei no táxi, que eu vi a placa do táxi da frente. Eu falei, eu quero fazer oftalmo. Eu saí do táxi, desci perto da minha casa, fui num orelhão, liguei pro meu professor de neuro, ficou até bravo comigo, e falei, professor, eu não vou fazer mais neurocirurgia. Eu vou fazer oftalmo, porque isso é
é você conseguir mudar completamente a vida de uma pessoa. Claro. Eu fiquei sem óculos até 2019 e chegando super bem longe e perto. Hoje eu uso multifocal porque eu já estou velha, né? E aí eu tenho a dificuldade do de perto. Então, para poder não ter que ficar toda hora tira e põe, eu uso óculos multifocal. E muitos até me perguntam, mas por que você não faz a cirurgia de catarata? Porque hoje a cirurgia de catarata, ela pode ser feita em pacientes acima de 55 anos, mesmo que o paciente não tenha catarata, para fazer a retirada dos óculos. Mas como eu fiz a cirurgia refrativa, e naquela época a cirurgia era com incisões, essas lentes que estão aqui hoje, elas não me trariam um benefício para poder voltar a enxergar de perto. Eu teria que continuar com óculos. Então, eu estou esperando as novas gerações de lente para, quem sabe, no meu caso, eu poder ser operada e ficar livre dos óculos. Eu usei óculos durante muitos anos. Depois, quando fiz a cirurgia da catarata, lá no H-Cloy, fiz. Eu, a partir dali, não comecei, deixei o óculos de lado, não preciso mais. Isso é a parte mais importante. Hoje a cirurgia de catarata, ou mesmo a facorrefrativa, ou seja, é aquele paciente que não tem catarata, mas ele já tem uma idade que é possível fazer a cirurgia para a implantação da lente. Aí você faz a cirurgia e o paciente tem a possibilidade de tirar os óculos, ter uma independência dos óculos. E aí vai depender do tipo de lente. Então, vai depender dos exames clínicos do paciente, a gente avalia e vê qual é a melhor opção de lente. E aí, dependendo do tipo de lente, realmente o paciente fica sem a necessidade do óculos. E com a idade você talvez precise, no caso eu, voltar a usar óculos, né? Sim, conforme vai chegando, outros problemas vão acontecendo com a idade, né, Fausto? Glaucoma, degeneração de mácula. Aí você precisa, às vezes, de um apoio e o óculos está aí, seja bem-vindo, né? Vamos melhorar a nossa visão. O seu é multifocal, né? O meu é multifocal. Não se usa mais aquele... Os bifocais? Bifocal? É muito raro. É para alguns casos muito específicos. A maioria das óticas hoje não tem. A gente tem que mandar para óticas específicas mesmo, porque é muito raro. O grande problema dos bifocais, porque era longe e perto. Existia o salto de imagem, porque você não tem a visão intermediária. E hoje, você tem celular, você tem computador na visão intermediária, e o óculos multifocal, dependendo do tipo de lente, porque existem várias marcas, vários tipos de lente, aí tem que conversar com o médico oftalmologista, porque você fica muito na sua visão de perto intermediária e o óculos multifocal ele é muito bem-vindo hoje. O que seria não seria no bifocal, porque o bifocal não teria o óculos intermediário. Você enxerga longe e para ler é só baixar o olho. Isso, longe normal e para perto você só movimenta os olhos. Você não precisa movimentar a cabeça, basta mexer nos olhos. Sim. Qual é a distância ideal entre o torcedor e o telão? Aquele telão mesmo. O telão, gente, pode ficar tranquilo, não tem problema. Não tem problema, pode se divertir. Agora, em relação ao que a gente pode fazer para evitar, eu penso assim, muita bebida. Então, bebida significa exageros e às vezes a pessoa pega o carro e não põe cinto de segurança. É um perigo. Fogos de artifício, sabe, Fausto? Detesto Então, na comemoração, algumas pessoas gostam de fogos de artifício. Isso é um risco gigantesco para os olhos, porque não é trauma qualquer. Os fogos de artifício, você tem penetração, na grande maioria das vezes, você tem explosão do globo ocular. Então, são traumas extremamente graves, né? Que podem acontecer com os olhos, né? E maquiagem, de uma maneira geral, sempre usar maquiagens hipoalergênicas, que foram testadas na parte ocular. Evitar glitter, aquele glitter especial para maquiagem, ok. Mas glitter de papelaria não deve ser usado na nossa maquiagem, perto dos olhos. E toda vez que você for tirar a maquiagem, toma muito cuidado para que aquele glitter não entre dentro do olho, porque às vezes ele cola e você tem que ir no pronto-socorro para tirar. Então, assim, tomando cuidado, eu acho que a gente tem que se divertir sem problema nenhum. Atletas de alta performance utilizam lentes de contato para melhorar o desempenho, né? Elas oferecem uma melhor visão periférica. Claro, o jogador ele tem que saber onde é que, para quem ele vai dar o passe, e às vezes o outro companheiro está longe, né? Claro, claro. Como é que
tecnologia funciona nisso? Olha só, a maioria dos esportes é proibido você usar óculos para poder Sim, fazer não, atividade não se joga. esportiva, porque há o É, risco de trauma, né? você toma uma bolada na cabeça, como Nossa é que senhora, a haste pode entrar dentro é, do olho, né? E assim, a lente de contato, ela de fato, principalmente nos míopes, ela melhora o campo de visão. O óculos, dependendo do tipo de armação, você tem uma. Sabe aquela sensação que nem tem no cavalo, né? De cabresto, né? Essa é a sensação quando você tá com uma armação que fecha muito. Então, quando você tá no esporte e você usa a lente de contato, ela amplia, ela amplifica o teu campo de visão. Então, ela facilita a tua percepção até de reflexo sensorial. Então, para o esporte, é muito importante que seja feita uma avaliação oftalmológica, escolhido qual tipo de lente de contato, porque depende do tipo da situação que o atleta vai estar, e aí orientar o uso para o paciente ter sem nenhum problema, né? E uma cabeçada na bola não pode tirar a lente do Só se ela lugar? for dura. Se ela for dura e não é aconselhável, aí o ideal seja a lente de contato gelatinosa. Por isso que vai depender de cada esporte mesmo. Regina, é verdade que a cenoura é boa para a visão? Ela é boa para visão, mas você sabe que, porque ela é rica em beta-caroteno, né? Mas para o olho é o espinafre. É bom para o olho? O papai era sabido. Então, assim, as verduras verdes escuras, elas são muito importantes para os olhos, porque existem dois pigmentos, a zeaxantina e a luteína, que são importantíssimos para a fisiogenia da retina. E para o nosso envelhecimento, com o envelhecimento, a gente produz muito radical livre e tem no olho a formação de drusas, que são manchinhas do envelhecimento, vamos falar assim para facilitar. E esses pigmentos são fundamentais para um olho saudável, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Então, as verduras verdes escuras, elas são mais importantes para os olhos do que a cenoura em particular. E também o ômega. O ômega, ele também é muito importante, porque o ômega, ele previne o envelhecimento. E para o olho, principalmente por questão de catarata, doenças relacionadas à retina, o envelhecimento pode impactar muito, muito. Então, a gente sempre pede ao paciente, se caso houver necessidade de suplementar com vitamina ou com uma boa alimentação e, sem dúvida, cuidar das doenças do envelhecimento, diabetes, hipertensão, colesterol. Por quê? Principalmente o diabetes. Porque as doenças do envelhecimento não controladas aumenta a taxa de envelhecimento daquele indivíduo. E essa progressão desse envelhecimento vai ter impacto no olho. Não tem jeito. Então, para a gente ter um olho saudável, é necessário que a gente tenha uma qualidade de vida boa, uma boa alimentação, atividades físicas, entendeu? E o controle das doenças do envelhecimento que impactam fortemente no olho. Você conhece já o nosso Orbis News, já escreveu, inclusive. Sim. Continua no ar e à sua disposição, tá bom? Opa! Eu Importantíssimo. sei que você não tem tempo, mas... Não, tá difícil mesmo de tempo. Mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu leio. Você é daquelas médicas que chegam em casa às 10 horas da noite, né? Sim. Sim. E chega lá de manhã, 7 horas da manhã. Mas você sabe, Fausto, é lógico que o corpo cansa, sente, né? Mas existe na vida uma questão de propósito, sabe? Cada um tem que encontrar o seu propósito. Você sabe por que tá aumentando muito? Eu não sou psiquiatra, psicóloga, muito pelo amor de Deus, não. Mas na minha visão como pessoa, eu vejo muito, vendo nos consultórios, que hoje aumentou muito a ansiedade, depressão, porque as pessoas estão trabalhando por trabalhar. Quando você trabalha por um propósito, seja ele para ganhar um salário ou ganhar 1000 salários, a questão não é dinheiro, a questão é propósito, é o que você tem uma bússola. E quando você tem esse propósito, você exala isso na tua consulta, na tua vida, no teu sono, na tua família, sabe? Então, eu acho que cada um tem que ir em busca do seu propósito. Então, lógico que a gente cansa. Lógico que eu chego em casa, às vezes... Exausta, né? Eu acabei de perder meu cartão, eu não sei nem onde eu pus o cartão, né? Não lembro onde eu pus o cartão. Então, existe isso também com a gente. Mas quando você tem esse propósito que guia a tua vida, vale a pena.
Então, isso não me cansa. Falar em oftalmologia, no que eu puder, no que eu tiver no meu entendimento, falar sobre glaucoma, em catarata, eu tô aqui para contribuir. Você é procurada mais pelas mulheres ou pelos homens? Existe quase que um empate técnico, né? Nas Sim, mídias sociais, 80% são as mulheres, mas sim. nos consultórios é praticamente 50-50. Homem não gosta muito de ir ao médico, né? É normalmente a mulher que traz. É, Normalmente a mulher que traz. é. É. É, Você sabe maior... por que o homem não gosta de ir pro médico? É, Porque eles acham que o médico inventa diagnóstico. é verdade. Na Não, eu verdade, vou sair gente, de lá aquele um doente. monte de exame, um monte de É. coisa. Mas, na verdade, há um problema nisso. Porque o médico ele é treinado para procurar. Então, ele está treinado para procurar. Se o paciente vem com uma queixa, eu examino o olho dele e eu não vejo uma resposta para a queixa, naturalmente eu estou apta e quero procurar. Porque eu preciso dar uma resposta para aquele sintoma. Eu posso simplesmente falar, olha, o que você está sentindo é porque você não dorme direito. Ok, mas no final da linha. Então, se eu tô com um sintoma e eu não conseguir nos exames de rotina identificar o que de fato tá levando aquele sintoma, eu vou investigar. Porque eu fui treinada para investigar. O médico foi treinado para isso. E você frequenta médicos? Sim, claro. Eu sou super adepta a isso. Os meus médicos de rotina de 6 em 6 meses. Eu sou até um pouco neurótica. Por que, Fausto? Porque minha mãe morreu por infarto, diabética. Até porque ela não cuidava muito e ela fumava, né? Então, eu lido na minha vida como se eu fosse diabética. Eu não sou diabética, mas eu lido como se eu fosse. Faço atividade física, eu cuido da minha saúde. Depois da menopausa, a mulher fica com dificuldade de emagrecimento. Então, eu cuido do meu peso, vou no meu médico de 6 em 6, fico monitorando meus exames. Meus exames faço a cada 3 meses. Porque a gente que tem que gostar da gente. Claro. Se a gente não cuida, quem que vai Claro. gostar? Meu marido vai. Lógico que vai cobrar. É, Mas só que é a gente que tem que sente o que a gente sente no dia a dia. claro. E para você ter a carga de rotina de trabalho que a gente tem que estar bem, a gente tem que se alimentar bem, né? Então a gente se cuida mesmo. Regina, você tem algum sonho não realizado ainda? Na verdade, assim, uma coisa que eu quero pro futuro, os meus sonhos todos eu realizei. Adoro viajar e minha família encampou isso e a gente viaja mesmo, a gente faz muitas aventuras. No meu trabalho, eu sou uma pessoa extremamente feliz e plena, né? Na minha família, eu sou totalmente feliz e plena. Meu marido, inclusive, o aniversário dele, eu queria permitir permissão para falar parabéns pro meu Claro. amor, Como é o nome dele? Claudinei. Claudinei, Meu porto parabéns. seguro, Parabéns. imagina um homem com um monte de mulher dentro de casa, porque eu só tenho filha mulher, né? Então, tem que ser a paciência de Buda é o meu marido. Quantas são mesmo? Elas são gêmeas, São né? gêmeas. Aí é gatinho, é a minha funcionária. Agora nós temos os genros, mas eles vão só de final de semana. Então ele Sim. fica sozinho administrando toda essa mulherada. Então, realmente ele é uma pessoa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Que bom. Mas um sonho que eu tenho ainda, que eu ainda não fui atrás dele, que eu vou, é aprender a cozinhar. Eu sei cozinhar, mas é aquela cozinha assim, né? Sim, É o tapa, sim. né? Vamos fazer um arroz. sim. Não, eu quero aprender a cozinhar. É. Então, o dia que me preparar para ser avó, eu quero saber cozinhar bastante coisa para meus netos, minhas netas chegarem e falar: olha, a vovó fez aquela coisa deliciosa. Que bom, que bom. Qual é o maior aprendizado da sua história até aqui? Olha, meu maior aprendizado foi o que minha mãe e meu pai me ensinaram. A minha mãe veio do Nordeste e ela veio um pouquinho antes de fazer 18 anos, naqueles caminhões, né? Meu avô tinha Que lugar do Nordeste? Anadia, uma cidadezinha bem pequenininha de Alagoas. Alagoas. Uhum. Maceió. E a minha mãe, meu avô tinha falecido, ele caiu no poço e morreu afogado naquela época. O cachorrinho viu, mas
ele chegou latindo na casa e ninguém se ligou. Quando foi ver, meu avô não sabia nadar e ele já estava falecido. A minha avó ficou muito descontente de tudo isso e com a questão da pobreza, decidiu vir para São Paulo, começar a vida aqui, uma mulher sozinha com seus filhos. Olha aqui. Então, a minha história começa na minha avó, né? Claro. Nossos passados, eles são tão importantes na nossa vida, né? E a minha mãe chegou, minha mãe estudou, a minha mãe foi atrás de tudo e a minha mãe sempre disse que nós temos que ter a nossa profissão, o nosso lugar. E saber que a minha mãe saiu daquela situação, venceu na vida, na base do trabalho, Fausto. E quando eu falei para ela assim, mãe, eu quero ser médica. Isso, filha, se você deseja ser médica, vai estudar. E eu vendo, às vezes, ela lavando louça, porque ela tinha loja, tinha as coisas dela. Eu ia lá tentar ajudar. Eu falei, não. Deixa que eu me viro aqui. Vai estudar para você ser alguém na vida. Ela viu você médica? Me viu médica, me viu oftalmologista, viu toda a minha carreira ser consolidada. É muito orgulho, né? Então, eu falo do meu pai e da minha mãe. Meu pai estava dando todo o suporte para minha mãe ser o que ela foi. Lógico, depois eles se separaram, Fausto, então eu acabei convivendo mais com a minha mãe. Meu pai acabou tendo outra família. Adoro meu pai. Mas a minha mãe, ela me trouxe essa garra de mulher. De faça a diferença para que seja para 6 pessoas. Que essas 6 pessoas você esteja mudando positivamente a vida dessas pessoas. Sim. Se for 60, que você mude 60. Se for 600, que você consiga mudar 600. É lógico que você não vai conseguir ser perfeito, você não consegue ser perfeito para ninguém, nem para si mesmo, né? Mas se você tiver a intenção de fazer a diferença na vida de uma pessoa, isso a minha mãe me ensinou. Porque a minha mãe, hoje eu sou fruto do que minha mãe me ensinou. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você tem algum arrependimento, não? Eu tenho um arrependimento quando eu era nova, as minhas filhas eram pequenas, eu tive a proposta de ir para a Inglaterra e por conta da questão delas serem pequenas e eu não estava me sentindo segura de sair do meu emprego no Brasil e fazer toda essa parte internacional e depois voltar. Se é que eu voltaria, não sei. Eu tenho esse arrependimento de não ter ido. De ter ficado com medo de ter encarado esse desafio, entende? Mas eu acho que na vida tudo tem o seu propósito, né? Eu acho que Deus me colocou alguma dúvida e me fez não seguir nessa dúvida, talvez por algum motivo, que a gente nunca vai saber, né? Mas esse foi um arrependimento que talvez hoje que eu vejo minhas filhas, eu falo, se você tiver oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Vá, faça. Não deu certo, você tem o seu porto seguro aqui. Deu certo, beleza também, entendeu? Então, eu tenho esse arrependimento. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Sem dúvida nenhuma, o nascimento das minhas filhas. É o maior título que eu tive na minha vida. Olha, você... título de oftalmologia, de médica, disso, daquilo, mestrado, né? Mas ser mãe, Fausto, nós enfrentamos um problema que eu tive que fazer FIV. Eu fiz tratamento, foi intravítrio, e assim, você fala assim, será que eu vou conseguir? Foram 3 nenês implantados, e eu penso assim, Deus sabe o que faz. Sabe, se você tá passando por esse problema, vai atrás de todas as possibilidades. Se vier, ou se não vier, Deus sabe o que sabe das coisas. Foram 3 bebês implantados, vieram as 2 meninas. O menininho não veio, o Henrique. Ele foi absorvido, né, na própria gestação mesmo. E para mim ter ficado grávida, ter conseguido essa graça de Deus,
E depois ver minhas filhas hoje, uma médica, uma advogada. A médica vai ser oftalmologista no futuro. Ah, E a advogada hoje cuida da área penal, criminal, cuida só das mulheres, salvando as mulheres, lutando pelas famílias que tiveram um feminicídio. Então, entregar para a comunidade hoje, para o mundo, 2 mulheres prontas, com caráter, boas. Eu vejo as minhas filhas, eu e meu marido, a gente vê nas minhas filhas nossas características. E eu falo assim, valeu tudo. Todas as dificuldades, todos os boletos. nessa área aí, missão cumprida, né? Missão cumprida. Vamos falar um pouquinho da pressão nos olhos. Tem alguma coisa a ver com a pressão do corpo? Isso todo mundo acaba se associando, né? Na verdade, não tem. São pressões oculares. A pressão ocular e a pressão arterial sistêmica são sistemas diferentes. Mas, por exemplo, o paciente tem a pressão arterial alta. Quer dizer que ele vai ter a pressão ocular alta? Não. Não. O paciente que tem pressão ocular alta, quer dizer que ele vai ser um hipertenso? Não. Mas o que eu digo sempre, se o paciente tem uma hipertensão que não é tratado, isso pode ter uma consequência para o olho. Não diretamente a questão do glaucoma, mas pode acontecer, Deus o livre, uma trombose ocular por conta de uma hipertensão não tratada e essa trombose gerar um glaucoma secundário. Então, os sistemas são diferentes, mas na verdade o corpo é um só. Então, se você não cuida, isso vai ter uma repercussão clínica e pode ser uma repercussão também nos seus olhos. Regina, a pessoa percebe quando está com pressão nos olhos? Não percebe. Geralmente, nessa fase, Fausto, é assintomática, não tem sintoma. O paciente não percebe cansaço, não percebe embaçamento visual. Existem pacientes com 30, 40, 50 de pressão e o paciente não percebe. Então, por isso que é o nosso alerta, nós especialistas de glaucoma, a gente fica muito em cima disso, porque a grande maioria dos pacientes não percebe. Sabe quando ele vai perceber? Quando ele está extremamente grave, quando o leite já derramou. E aí já perdeu muito daquele nervo óptico, entendeu? Eu tenho uma história muito impactante, que é o que eu gosto muito de lembrar. Eu tinha uma fotógrafa, Fausto, que ela só percebeu que tinha alguma coisa estranha porque ela machucou o olho da mira, que é o que ela fotografava, daquelas fotos antigas, né? Quando ela fechou o olho da mira, que ela percebeu que ela não estava enxergando direito do outro olho. Olha que loucura. Foi no pronto-socorro, mediram, a pressão estava 38, já me acionaram, ela foi no consultório, ela foi no pronto-socorro de manhã, à tarde ela já estava no consultório. E ela falou, doutora, eu nunca tinha percebido. Glaucoma avançado no outro olho e no olho bom, glaucoma moderado. Assim, de fato, infelizmente, é uma doença muito grave e que tudo que você perde no nervo óptico não tem volta. Então, por isso que precisa ser sempre, sabe, uma consulta anual. A gente tem que fazer o nosso autoexame. Todo mundo tem no seu olho o olho dominante. É que nem mão direita e mão esquerda. O olho dominante é o olho mais importante. A gente sabe a diferença, a gente sabe. Mas só o médico que consegue medir a pressão intraocular, só o médico vai conseguir ver o teu nervo óptico e para ver se tem alguma coisa que possa estar colocando em risco a tua visão. Então é bom de vez em quando tapar um olho, você está vendo televisão, tapar o olho e depois tapar o outro. Sim, você sabe qual que é. Até mesmo o paciente do glaucoma, ele sabe aonde está o defeito dele. Ele percebe o defeito dele. Então é importante, sabe, de vez em quando, tá? Mas isso também não exclui você ir no teu médico de rotina, sabe, ver como é que tá indo as coisas, sabe? O paciente, ele tem que sair da fase do passivo para o ativo. É cuidar da sua saúde, cuidar dos seus olhos, entender as coisas. Qual que é o seu olho dominante, você sabe? Você tem que saber qual é o seu olho dominante. Você tem que cuidar mais do olho dominante do que lógico, dos dois, né? Mas do dominante mais ainda. Mas como é que você fica sabendo qual é o dominante? É o olho da mira. O olho dominante é o olho da mira. É o teu olho do olho mágico. Sim. O olho dominante é o mais importante do ponto de vista neurológico. Ele é que tem a melhor nitidez em pixel. Os dois olhos são importantes. Mas o olho dominante é o que faz a gente ter uma leitura mais nítida, as cores mais nítidas. Lógico que o outro olho, que é o não dominante, ele vai ter a percepção sensorial. Ele vai ser um conjunto. O cérebro vai entender no conjunto. Mas o olho mais importante é o dominante.
Se a gente, Deus o livre, perde o olho dominante, o outro olho fica tomando conta da situação. Mas ele não é um dominante da vida. Entende? Quais são as 3 doenças crônicas oculares mais comuns hoje no Brasil? Catarata, né? A catarata, ela é uma doença ocular crônica, porque o paciente vai envelhecendo, ele vai evoluindo da catarata, né? O glaucoma, sem dúvida, infelizmente o glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo, né? E é irreversível, a catarata é reversível. E a degeneração de mácula, né? A degeneração de mácula relacionada à idade, a DMRI, ela é extremamente complicada, grave. Tem 2, a úmida e a seca. Tem muitos tratamentos, tem suplementação vitamínica, tem injeção intravítrea que você pode fazer em pacientes com DMRI. E por que a gente está vendo muito DMRI? Porque a nossa população está envelhecendo, né, Fausto? Então, a população envelhecendo, você abre mais margem para as doenças do envelhecimento. Então, a DMRI, ela está realmente por conta do envelhecimento populacional. Você já teve causas em que a pessoa perdeu a visão de vez? Infelizmente. Aí, A gente que convive com paciente com glaucoma, a gente vive isso. Infelizmente. Principalmente quando é criança. Quando é criança, o glaucoma congênito ele é extremamente agressivo. O glaucoma juvenil, que são dos adolescentes, adultos jovens, é extremamente agressivo. E, infelizmente, às vezes com tudo que você tem, colírio, tipos de cirurgia, com tudo, infelizmente, alguns pacientes evoluem para cegueira. É muito agressivo. em casos assim, como é o seu comportamento? Vai depender muito da situação, né? Em que idade que está a criança, em que situação que está a criança, se foi os 2 olhos, se é um olho. Você está conhecendo a criança e vendo o que está se instalando, né? É extremamente apavorante, é desesperador, né? É uma sensação muito ruim, porque tem alguns casos que você não consegue. Infelizmente, sabe? Graças a Deus, com o que você tem hoje de arsenal clínico e cirúrgico, a gente está conseguindo postergar a cegueira, assim, muito no mundo inteiro. Mas ainda a gente se sente frustrado. Ainda Claro. o especialista se sente frustrado. Porque, infelizmente, tem alguns casos que a gente não consegue abaixar a pressão intraocular, Fausto. E tem que conversar bastante, né? Muito. Com a família, É. dependendo da situação, encaminhar para especialistas especializados para reabilitação dessa criança, porque a criança precisa ter o sistema educacional já diferenciado, ampliar a fonte de material escolar, em alguns casos até mandar para Braille, para aprender a andar de bengala de baixa visão, bengala de cegueira. Então, tem todo um trabalho que depois você tem que fazer, quando de fato, infelizmente, você não conseguiu vencer a doença. A gente não gosta muito de falar sobre isso, Sim. mas isso, infelizmente, graças a Deus, é raro, mas infelizmente pode acontecer. E é muito triste, Muito né? triste. O estilo de vida moderno, como o excesso de telas, pode causar uma doença crônica ou apenas piorar o que já existe? As 2 coisas são verdadeiras, porque hoje o grande problema das telas são as miopias. E as miopias, quanto mais míope, o míope, alto míope, ele tem mais tendência a ter doenças oftalmológicas graves, glaucoma e descolamento de retina. O uso de colírio contínuo vicia? Vicia. E isso é um grande problema, né? Hoje no Brasil, você tem os corticoides, colírios com corticoide, que infelizmente não você pode comprar sem receita. É diferente de antibiótico. Antibiótico você vai lá e tem que dar receita. O corticoide não. E o corticoide, quando a gente pinga no olho, ele dá uma sensação suave. Ele tira o vermelhidão, ele fica gostoso, sabe? Só que ele é um colírio extremamente perigoso, que a gente deve usar só quando tem orientação médica. Porque o corticoide vicia no olho, o paciente começa a usar e pode evoluir o que a gente chama de glaucoma corticogênico. Você entende? E isso é possível comprar corticoide sem a receita no Brasil. Diferentemente, por exemplo, de um lubrificante. Um lubrificante, tudo bem, não é agressivo e não vai causar danos.
Existem esses lubrificantes que ficam aí na farmácia, né? Não posso falar nomes comerciais, que muitas vezes não são os médicos oftalmologistas que orientam e prescrevem, mas eles têm alguns componentes que são vasoconstritor. Esse vasoconstritor também vai ter o efeito de melhorar o vermelhidão. É muito o pessoal da televisão que usa. Para não deixar o olho vermelho, às vezes não dormiu bem, apresentador de jornal, de telejornal, usa esses colírios. Com o olho vermelho. Não, e para tirar o olho vermelho, usa que esses colírios que tem vasoconstritor, que também, ao longo do tempo, podem levar a alteração ocular. Então, assim, de uso livre, é o lubrificante que a gente aceita, né? Qual é o primeiro sinal de alerta que o corpo dá para nós, leigos, em casos de doenças silenciosas? No olho, a maioria não dá. Não dá. Maioria não dá. A maioria, porque como a gente tem os dois olhos, Fausto, um ajuda o outro e a gente faz o combinado geral, entendeu? Então, às vezes você tá com uma deficiência num olho e a deficiência é tão inicial que você não percebe, você não capta. Só consegue captar nos exames. Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes é, sem dúvida nenhuma, o exame preventivo, pelo menos uma vez ao ano. O olho dói? Dói. Depende da situação, dói. Quando você tem um trauma, quando cai alguma química dentro do olho, o pessoal que faz cílios postiços pode cair super bonder, machuca. Então, o olho dói sim. Existem algumas doenças que podem ter dor. Uveíte, que é uma inflamação ocular, por conta de doenças autoimunes, doenças infecciosas. Você pode ter dor por glaucoma, um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, que é a crise do glaucoma agudo, porque nós temos vários tipos de glaucoma. Esse tipo de glaucoma aumenta a pressão intraocular muito subitamente e o paciente entra com uma dor que ele fica atordoado. Então, assim, existem várias patologias que podem levar a dor ocular. E o cisco no olho, Regina? É desesperador, né? Só sabe o que é um cisco no olho quem já teve, né? É desesperador quando você sente, né? Porque a superfície do olho ela é extremamente inervada. Então, qualquer coisa que caia dentro do olho, você vai sentir na hora, né? Pra você ter uma ideia, se você chegar perto de uma pessoa e bate uma palma perto do olho, a pessoa vai piscar sem você ter tocado nela, né? Só pelo fato de você ter aí um estímulo perto, a pessoa pisca. Então, a gente pisca muitas vezes antes mesmo do objeto chegar. Mas mesmo assim, dependendo da velocidade que chega o objeto, você pode ter um trauma. Eu gosto muito de falar pessoas que vai colocar quadro em casa, numa parede. Aí pega um prego, pega um martelinho lá, às vezes pega o martelo lá da cozinha mesmo, e sem proteção. Aquele pedacinho de malha de ferro pode vir e furar o teu olho, entendeu? Então, olho, a gente tem que proteger tudo que a gente for fazer que possa colocar em risco os nossos olhos. Opa, o que eu posso fazer para poder proteger? Eu quero fazer os cílios postiços, eu quero fazer uma maquiagem, mas nada pode tocar no meu olho. Então, eu tenho que tomar algumas precauções para que não tenha nenhuma lesão. Agora, você com cisco no olho, faz o quê? Primeira coisa, tudo que caiu dentro do olho, primeira coisa é lavar ou com água filtrada ou soro fisiológico, tá? Não coloque nada no seu olho, a não ser água, soro. Se caiu alguma coisa, pode esguichar a água ali para tentar sair. Não tente colocar, não tente tirar, não pega nenhuma pinça, nada. Não saiu, vá imediatamente no pronto atendimento. Qual a importância da lágrima? A lágrima é muito importante. O nosso olho, ela precisa de proteção. O nosso olho, Fausto, nada mais é do que uma mini câmera de vídeo com um sistema neurológico. Então, o nosso olho é uma extensão anterior do nosso cérebro. E são células neurológicas que tem lá dentro, tá? E a gente não tem o osso de proteção. O cérebro tem um osso. Aqui a gente não tem. O que a gente tem? O piscar, que é uma proteção, os cílios, que são uma proteção, e o filme lacrimal. O nosso filme lacrimal é muito importante. O filme lacrimal, ele tem potência de traduzir uma imagem mais nítida ou desfocar a nossa imagem. Por isso que a gente fala de piscar os olhos corretamente, é muito importante. Porque se você não pisca direito, você não vai ter um filme lacrimal regular, e esse filme lacrimal que não tá bom
vai interferir na tua qualidade de visão. Então, as pessoas que sofrem de olho seco precisam ser monitoradas e usarem lubrificante. Às vezes tem que usar até suplemento vitamínico, por exemplo, ômega, vitamina D, que interfere na lágrima, porque uma lágrima melhor qualidade de visão, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que está vivendo com estresse e precisa fazer um exame, uma cirurgia nos olhos, deve fazer ou deve aguardar? Se a pessoa está passando por um estresse, eu vou dizer que deve aguardar. Quando você mexe no teu organismo sob estresse, no estresse a gente libera algumas substâncias na nossa circulação de ativação. O que é o estresse? O estresse, você está pronto para a guerra. Você está ali, você está em pânico, né? Você está preso ali. Adrenalina, noradrenalina, milhão no nosso sistema circulatório. O estresse pode gerar uma queda de imunidade. Uma queda de imunidade, você pode ter uma infecção num pós-cirúrgico, oftalmológico, de catarata, enfim. Então, no estresse, a melhor coisa, acalmar a poeira, esperar o momento passar, para depois você operar. Nosso organismo não funciona bem no estresse. Então, a melhor coisa é esperar. Regina, mais uma vez você deu um banho de informações importantes a respeito de oftalmologia, né? Você é uma rainha nessa área. Regina Celli, né? Regina Celli. Rainha dos céus, o nome foi como pensado, viu? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Lá no HCLOI, né? Eu fico na unidade da Itapeva, Tatuapé e Perdizes. Nós temos também a nas unidade redes sociais. Regina Celli, doutora Regina Celli, doutora.Regina Celli. Doutora.Regina Celli. Eu estou à disposição, Fausto, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, tenho um carinho enorme e agradeço aí a paciência de todo o espectador, os ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? O amigo espectador, fica aqui também o meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.